Bom, vamos fazer agora um vídeo um pouco diferente da série que a gente está fazendo sobre física, geometria, matemática. E vou acrescentar um assunto aqui que está relacionado, mas pode ser utilizado mais para frente. Mas é um assunto muito interessante que é sobre fractais. O que são fractais ou o que é um fractal? Então, para começar a dizer o que é um fractal, vou primeiro dizer o que não é um fractal, né? E depois, a partir dessa ideia, a gente vai construir o que é um fractal. Então, vou desenhar aqui um retângulo, certo? Que é uma figura geométrica regular, bidimensional, duas dimensões ou duas direções principais, certo? Deixa eu acertar aqui o retângulo, porque minhas linhas não estão tão paralelas. A gente fazer uma coisa um pouquinho melhor. Aqui. Bom, se eu subdividir esse retângulo em retângulos de mesma proporção menores, né, eu vou ter uma coisa que a gente chama de autossimilaridade. Ou seja, esse pedaço parece com esse, certo? Porém, tanto a dimensão desse é 2, quanto a dimensão desse menor é 2. Duas direções principais aqui, duas direções principais aqui. Certo? Bom, só uma curiosidade. Por que não conta com as quatro, né? Não, essa equivale a essa, é uma direção. Essa equivale a essa. Então são duas direções. Tá bom? Então essa figura é uma figura geométrica, vamos dizer assim, euclidiana regular. Regular, né? Porque tem uma métrica bem definida, né? Não tem irregularidades nela, e tem dimensão 2. Certo? Bom, agora eu vou pegar esse mesmo retângulo e recortar ele em unidades, pequenas unidades autossimilares ao retângulo maior. Certo? Aqui. Então, eu vou chamar de U, né, a unidade, uma direção. Né? E V, a unidade na outra direção. Então, a gente sabe o seguinte, se eu contar quantos U's estão numa direção e quantos V's estão numa outra direção, eu vou saber o número de retângulos que cabem aqui. Então aqui vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então 6 vezes 6 dá 36, que é a área desse retângulo aqui. Então a área é U vezes V. Né? Agora, se eu tenho um caso particular em que U é igual a V, que é igual a um L, vamos dizer assim, a medida que eu tomei de U é igual a tomei de V, então eu chamo as duas de L. Então a área já não vai ser mais de um retângulo, porque os dois lados são iguais, vai ser um quadrado. Né? Então a área é L quadrado. Agora vamos pensar o seguinte, nenhuma direção, qual seria o comprimento L maiúsculo? L maiúsculo em uma direção, né, seria 6 U's. Vamos chamar essa direção de LX. Certo? E na outra direção, vamos chamar de LY.
Na outra direção, nós temos Ly igual a 6V. Se a área é dada por U vezes V, né? Então U vezes V seria a área pequena. Então vamos corrigir aqui. Área pequena, U vezes V. Certo? A área grande seria 6U's vezes 6V's. Então dá 36 UVs. Certo? Agora, considerando que o caso particular disso é U igual a V, que é igual a L, né? Então, 6 vezes 6 dá 36 L quadrados. Então, nós temos um L quadrado aqui, um L quadrado ali, né? E tem 36 desses L's quadrados. Cada um deles tem lado L, lado L. Então, veja bem, eu comecei com a ideia de uma situação de medidas diferentes e particularizei, né? Dizendo que, vamos supor que essa medida é igual a essa. Afinal, eu acabei dividindo 6 vezes aqui, 6 vezes aqui. Não era o que eu queria, mas tudo bem. Vamos lá. Então, a área, 36 L quadrado. Cada comprimento, né, em cada direção, é 6 vezes. Então, nós podemos dizer que Lx, para o caso de U igual a V, é 6L, e Ly é 6L. Bom, só que é o seguinte, todos os retângulos ou quadrados são muito similares ao todo, certo? Mas eu podia pegar um intermediário aqui, que também é similar, né, a esse pequeno aqui, que é similar a esse, que é similar a esse. Então, como eles estão na mesma estrutura, a gente chama isso aqui de retângulos autossimilares. Certo? Bom, isso não é fractal. Isso é geometria euclidiana regular, como já foi mostrado lá. Esse mesmo exemplo pode ser feito para um cubo. Né? E pode ser feito um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Bom, unidades U's, então o comprimento aqui, L é igual a 8 U's. 2, 4, 6, 8. 8U. Então a medida, né, ela pode ser feita em uma dimensão. Uma dimensão. Ela pode ser feita em duas dimensões. Né? Medida em duas dimensões. Uma área. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C vezes 7, 42. L quadrados. Né? Certo? E ela pode ser feita, né, um pouquinho devagar, em 3 dimensões. Não ficou muito bom o desenho, mas a ideia está aí. Aqui, ó. Cada uma dessas direções tem U. Vamos chamar de V. O VW. Então, um volume aqui. Nesse caso aqui, o volume seria 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
é 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125. O volume seria L ao cubo. Então, nós temos 125 pequenos cubinhos nessa figura. Voltando lá, nós temos 42 pequenos quadradinhos nessa figura e 8 unidades, né, segmentos nessa figura. Então, aqui nós fizemos uma medida em uma dimensão, em duas, em três dimensões.